preparei uma pequena apresentação que faz, de certa maneira, um resumo da estratégia que nós temos vindo a seguir no município, mais na área dos transportes e da mobilidade, e não tanto nas outras áreas que eu tutelo, mas fundamentalmente na área dos transportes e da mobilidade, que tem aqui muitos projetos em curso de grande relevância e de grande importância. Portanto, irei apresentar do ponto de vista estratégico aquilo que tem sido a nossa atuação. Sei que há temas que são mais quentes, chamemos assim, e irei exatamente começar por um deles, que se prende com o transporte público. Este é um primeiro slide que nos mostra a nossa realidade no contexto da área metropolitana. É impossível falar-se de transportes e de mobilidade sem abarcarmos esta realidade. Portanto, o Porto não está isolado nesta matéria. Portanto, nós absorvemos todas as questões que vêm dos concelhos vizinhos. E acabamos, de certa maneira, por emanar para todos os concelhos vizinhos um bocadinho da nossa estratégia e da nossa responsabilidade. Portanto, é impossível falarmos de transportes sem percebermos bem a realidade de hoje. Estes são dados já do inquérito mais recente, que nos mostra uma realidade que eu penso que nós não desconhecemos de todo, mas quando a colocamos assim, visível, desta forma, ela torna-se efetivamente problemática. Estes são dados do último inquérito à mobilidade feito em 2018 pela área metropolitana do Porto, que nos mostra a prevalência das deslocações diárias no Porto, nos mostra a prevalência ainda muito grande do transporte individual, por contraponto com os outros modos de transporte. O transporte público coletivo rodoviário representa apenas 13%, a metro 5%, estamos a falar de deslocações dentro da cidade do Porto. Eu sei que este número, às vezes as pessoas ficam muito espantadas a olharem para ele, mas estamos a falar de deslocações dentro da cidade do Porto, na rede da metro, são apenas 5%, e os modos suaves estão aqui com um número expressivo, mas representam deslocações, fundamentalmente deslocações a pé, e nós queremos acreditar pelos maus motivos neste caso, ou seja, por falta de oferta ou por falta de um sistema de transporte que esteja a dar resposta efetivamente ao que é as necessidades da população. Portanto, modos suaves aqui, leia-se a pé, sim senhora, de bicicleta e outros meios, mas fundamentalmente acreditamos que estamos aqui perante um quadro de deslocações pedonais. Portanto, o transporte individual continua a ser a pedra de toque do nosso sistema. Continuamos a ter uma predominância de deslocações diárias em automóvel na cidade e, portanto, toda a nossa estratégia, eu ia dizer desde há 5 anos esta parte, mas desde há 1 ano esta parte, se tem orientado fundamentalmente ou profundamente para tentar inverter um bocadinho esta tendência. Obviamente que a cidade do Porto sozinha não tem essa capacidade, mas queremos acreditar que, como polo gerador que somos, temos uma grande capacidade de gestão da própria rede para conseguir melhorá-la. O que é que nós temos feito? Aqui é um bocadinho o mapa da oferta de transporte público e coletivo na cidade do Porto, e fundamentalmente na área metropolitana do Porto, mas o que é que nós temos trabalhado com grande enfoque? A questão das interfaces, de interligar, de concentrar e interligar toda esta rede, dotando-a de um sistema de interfaces e de um sistema de gestão do transporte público que seja mais eficaz. Eu sei que hoje este tema poderá estar na ordem do dia, tendo em consideração as recentes alterações que provocamos por causa da obra do Bolhão, mas efetivamente a questão das interfaces para nós tem sido digamos assim, não digo uma batalha, mas tem sido algo ao qual temos dedicado muito do nosso tempo e muito do nosso esforço. A cidade do Porto não tinha uma rede de interfaces organizada. E ela tem vindo a ser paulatinamente implementada, mas não podemos dizer ainda que é efetivamente a rede que nós queremos e que nós precisamos.
Essa rede de interfaces que nós preconizamos e que nós vemos como ligação de todo, ou como pilar de toda a rede de transportes públicos na cidade do Porto, será no futuro constituída, na nossa perspectiva, por 5 grandes, não são todos da mesma dimensão, mas 5 grandes pontos de interface na cidade. Alguns deles já existem, estão em pleno funcionamento, como a interface da Boa Vista, o polo intermodal da Boa Vista, recentemente melhorado, recentemente requalificado, quer do ponto de vista de intervenção no espaço público, quer da sinalética. A Esprela, que nós sempre entendemos como um polo fundamental de criação de uma interface de transporte público, pela proximidade às principais vias de circulação e pela proximidade também a uma rede de metro. O interface do Dragão, que será implementado numa fase inicial, já a partir do próximo dia 5 de fevereiro, em virtude das obras, mas que sempre constituiu para nós um polo a estudar e um polo a definir. O terminal intermodal de Campanhã, que veremos mais à frente o estado da arte e em que situação é que se encontra, e depois as camélias que conseguimos manter na posse do município por mais 10 anos. O Parque das Camélias é do IMT, fizemos um esforço muito grande junto do Governo para mantermos o protocolo existente em vigor, prolongarmos esse protocolo por mais 10 anos, o que nos irá permitir também debruçar-nos sobre aquele polo como algo fundamental à rede de interfaces da cidade do Porto. Este é o nosso grande projeto, que sempre dissemos que iríamos construir, que sempre dissemos que iríamos fazer. Eu recordo que esta ideia ou este terminal já estava pensado há cerca de 10, 15 anos. Quando nós chegamos à Câmara, nada havia sido feito, havia apenas umas ideias, havia apenas um conceito, algo muito vago. Portanto, foi um projeto que, ao longo do último mandato e no início deste, dedicamos muito do nosso esforço e muito do nosso tempo. Conseguimos ficar com os terrenos em regime de concessão. Portanto, nós estamos a falar do interface intermodal de Campanhã, exatamente junto à estação de Campanhã, portanto, no lado nascente da estação de Campanhã. Sempre dissemos que ali gostaríamos de ter a grande polo intermodal da cidade do Porto, que conjugasse o modo rodoviário, o modo ferroviário, o metro do Porto, etc., e que fizesse exatamente o rebatimento que é necessário fazer a nascente da cidade. O interface, fizemos um concurso público internacional, tivemos um vencedor, uma equipa vencedora, o arquiteto Nuno Brandão Costa, projeto de execução feito, concurso lançado, concurso de empreitada terminado já a semana passada, portanto já temos propostas para avaliação. Trata-se de um investimento de 13 milhões de euros e temos uma previsão de iniciar a obra ainda durante este ano, com um prazo de duração prevista de 21 meses. Este interface é fundamental, irá permitir o rebatimento numa zona privilegiada da cidade e à qual este Executivo também tem dado grande enfoque, porque é exatamente a zona de Campanhã. Irá permitir o rebatimento de toda a rede que provém daquela zona da cidade para entrar na cidade, não é? Um rebatimento que queremos que seja confortável, que se faça nas melhores condições de conforto e com toda a qualidade que uma interface de primeiro nível, que é o que este interface será. Aliás, podemos dizer que é o primeiro interface de primeiro nível que a região norte vai ter. Portanto, que se faça com maior conforto e que o rebatimento de toda a rede de transporte público que é da cidade pelaquela zona possa aqui rebater em condições de conforto e de segurança absolutamente ímpares.
Portanto, este é o projeto pelo qual nos debatemos ao longo dos últimos anos, ele é cada vez mais uma realidade. Esperamos daqui a menos de 2 anos poder contar com mais este equipamento fundamental à organização da rede de transporte público. Depois temos aqui os outros interfaces, portanto, a forma como a nossa rede de interfaces se vai estruturar. Cá temos a Casa da Música, constituída em 2012, tem regulamentação já própria. Esta é também uma questão que nos tem preocupado ao longo dos últimos tempos, que é a questão da regulação e da regulamentação destes interfaces, da forma como é que vamos gerir toda esta rede. O bom sucesso que está inserido neste polo interno, naquilo que nós chamamos o polo intermodal da Boa Vista. Se vocês repararem naquela imagem, já é uma imagem após as obras de requalificação que lá foram feitas. O terminal já existia há alguns anos, mas estava um bocadinho abandonado, não tinha tido a manutenção que era desejada a um sistema de transportes públicos que tem que efetivamente começar a assentar nesta estratégia, neste tipo de infraestruturas na cidade e não ser uma coisa desgarrada e com postaletes e abrigos e falta de conforto para os passageiros. O Terminal do Dragão, que será criado a partir de 5 de fevereiro deste ano, um pouco para dar resposta a uma necessidade de constrangimentos de empreitadas, mas que corresponde já e efetivamente a uma estratégia de rebatimento também naquela zona da cidade, a todo o transporte público que acede à cidade através do eixo de São Roque da Lameira. O Terminal das Camélias, lá está, que nós conseguimos que continuasse na posse do município para fazer o rebatimento de toda a rede que provém do Sul, nomeadamente de Vila Nova de Gaia. Portanto, para nós sempre foi fundamental mantermos a posse e a capacidade de intervenção neste espaço e, finalmente, o Terminal da Esprela, aquele futuro terminal que já no nosso manifesto falávamos nele como algo que tem efetivamente que ganhar corpo, que vir a estruturar-se de uma forma sólida para efetivamente termos uma rede de interfaces que corresponda às necessidades e àquilo que nós idealizamos em termos do transporte público para a cidade do Porto. Portanto, uma cidade confortável, que assenta a sua política de transporte público numa rede altamente qualificada de interfaces de primeiro, de segundo e de terceiro nível, que esteja organizada dessa forma e que as pessoas se sintam perfeitamente confortáveis na sua utilização. Portanto, para termos clientes no transporte público, há várias coisas que temos que fazer, que todos nós sabemos que são absolutamente fundamentais. As pessoas têm que sentir conforto, tem que haver fiabilidade do sistema e tem que haver rapidez do sistema. Mas a palavra conforto aos clientes, valorizar toda esta rede é absolutamente primordial e tem sido muito esse o nosso enfoque e o nosso discurso. Portanto, construir interfaces de raiz, valorizar os que temos, requalificar profundamente os que temos, dar-lhes uma grande visibilidade, dar-lhes uma imagem única. Se repararem, a imagem que adotamos para o Terminal de Bom Sucesso é já uma imagem muito ligada ao transporte público, muito ligada à metro, portanto, de forma a que as pessoas sintam que estão no mesmo espaço e que e tudo isto é natural. O rebatimento de uma rede para a outra é algo que devemos encarar com profunda naturalidade e como algo que faz parte dos sistemas de transporte de todas as cidades. Relativamente ainda ao transporte público, nós estamos numa fase de grandes alterações, de grandes mudanças, que se prendem fundamentalmente com a questão da abertura do mercado de transporte rodoviário de passageiros à concorrência, digamos assim. Eu se calhar estou a falar muito depressa, mas para quem não é muito entendido na matéria, a cidade do Porto tem uma característica muito peculiar e muito específica, é que tem um operador em regime de exclusividade. Portanto, a STCP é o operador da cidade do Porto, opera em regime de exclusividade, sendo que nos restantes municípios que nos rodeiam
Essas concessões estão entregues a outros operadores privados, não ainda de concessão, mas de autorizações temporárias, e a partir deste ano, portanto, a partir de 3 de dezembro de 2019, esse mercado tem que abrir à concorrência e tem que ser lançados os concursos de contratualização da rede de transporte público que opera nos municípios vizinhos. Obviamente que isso tudo tem um enorme impacto para a cidade do Porto, que não está isolada, não é? E esta necessidade de organizarmos esta rede em conjunto, de vermos todas estas problemáticas em conjunto, lá está, de estudarmos a questão das interfaces, é de primordial importância na altura em que estamos. Portanto, no ponto em que estamos, de contratualização das redes de transporte dos municípios vizinhos, sendo certo que a STCP detém o exclusivo da concessão na cidade do Porto. Dizíamos nós ontem, e realmente é verdade, desde o século XIX. Nós não nos podemos esquecer isto. A STCP detém a concessão do transporte rodoviário em regime de exclusividade na cidade de Porto desde o século XIX. Portanto, é o nosso operador por histórico, por tradição e por inerência. Deste modo, há aqui vários fatores. Os municípios assumiram em 2016, penso eu, 17, a gestão da STCP, portanto, contratualizaram com o Estado, os 6 municípios onde a STCP opera, contratualizaram com o Estado a sua gestão, as obrigações de serviço público são suportadas pelo município, o que nos permite ter algum papel ou um papel mais relevante na gestão diária da empresa, que é um fator também fundamental, principalmente nesta altura em que se está a negociar a contratualização das redes que vão operar nos municípios vizinhos e que vão, obviamente, também ter que se reorganizar na cidade do Porto. Daí a rede de interfaces, daí a importância que nós demos ao longo do último mandato e às questões das interfaces, ao TIC, ao Intermodal de Campanhã e ao esforço que temos posto nestes investimentos de requalificação de toda esta estrutura, tendo em consideração o ponto em que estamos. Ainda na área do transporte rodoviário, temos a questão para breve anunciada da criação do passe único, portanto o Governo já anunciou esta medida, que nós sempre aplaudimos e entendemos como muito importante e muito interessante, portanto que é mais um passo para toda esta integração e para toda a criação de uma rede que efetivamente seja o mais simplificada possível, portanto o passe único de transporte, para quem não conhece, será um passe que irá permitir viajar em toda a rede da área metropolitana por um custo de 40 euros, caso seja um passe intermunicipal, ou de 30 euros, caso seja um passe exclusivamente municipal. Trata-se de uma medida de apoio ao transporte público de grande envergadura, de grande relevância, para a qual o município do Porto sempre se prontificou a colaborar e a custear a sua cota-parte neste investimento que acreditamos que tem que ser feito e que efetivamente é a pedra de toque na nossa política e na política de integração deste sistema todo que nós temos vindo a preconizar. Com a gestão da STCP é a mesma coisa. Ainda na questão do transporte público, que mais é que nós estamos a fazer e que mais é que e que projetos é que nós estamos a desenvolver? Nós estamos ligados a um projeto de prioridade ao transporte público, um projeto chamado Sea Roads, que pretende exatamente, através de toda a rede semafórica que está instalada na cidade do Porto e que infelizmente nós não estamos a conseguir avançar mais rapidamente em virtude, estávamos aqui a falar há bocado, de estarmos com o nosso concurso para o novo sistema de gestão da mobilidade de semáforos, chamemos-lhe assim,
condicionado ainda do ponto de vista legal, temos uma providência cautelar que não nos deixa avançar, mas de qualquer maneira era algo que já estava absolutamente previsto nesse concurso e como algo que seria absolutamente prioritário na nossa estratégia, que era a prioridade ao transporte público na rede semafórica da cidade do Porto. Estamos a desenvolver um projeto financiado, já para avançarmos para uma fase piloto, uma fase de testes, com alguns cruzamentos semafóricos já com prioridade total ao transporte público, ou seja, prioridade total aos autocarros e não aos automóveis. Portanto, será algo também que queremos levar por diante. E depois também o grande investimento que também vamos fazer e já estamos a fazer na criação de uma rede de corredores de autocarros de alta qualidade. Para além das interfaces, nós também precisamos de intervir na infraestrutura rodoviária para que efetivamente a rede ganhe ganhe sentido e se organize e se torne absolutamente clara para todos. E a criação destes corredores de alta qualidade vai permitir exatamente isso, vai permitir que nós tenhamos corredores absolutamente dedicados ou quase exclusivamente dedicados ao transporte público, que chamemos-lhe assim, seria um pré-metro, eu não gosto de dizer pré-metro, gosto muito de usar esta terminologia, mas um Bus Rapid Transit, corredores dedicados. O primeiro desses corredores dedicados que já está a ser implementado na Avenida Fernão Magalhães, corresponde a um investimento de mais de 5 milhões de euros, portanto a obra já começou. É uma das obras que vai efetivamente e que está a condicionar também e a criar constrangimentos ao transporte público, daí a necessidade da transferência para o Dragão se precipitar neste momento e irá pressupor uma ligação rápida, exclusiva e dedicada ao transporte rodoviário, aos autocarros, entre o Campo 24 de Agosto e a Praça Velásquez. Portanto, aquela zona é um eixo absolutamente estruturante na rede de transporte público, mas também vimos nós como uma oportunidade de requalificar e levar a requalificação urbana àquela zona da cidade, potenciada através daquele eixo. A Avenida Fernão Magalhães sempre foi uma divisão, em termos de transporte público, sempre constituiu uma barreira. Para lá da Avenida Fernão Magalhães parece que não é o mesmo Porto, isto do ponto de vista do transporte público, mesmo os operadores privados não passavam, ainda hoje discutíamos isso, que era uma barreira e que os operadores privados não passavam na Fernão Magalhães para o interior da cidade porque viam ali uma barreira quase psicológica, para ali é Porto, para aqui não é bem. E realmente com a requalificação deste eixo nós vamos acabar um pouco com essa ideia, ligar e cozer estas duas partes da cidade, mantendo aquele eixo com a capacidade de transporte público e a importância para o transporte público que tem. Para nós isto faz tudo muito sentido, não é? E estas ideias e esta forma faz todo muito sentido. E não nos podemos esquecer que em breve também teremos o início da empreitada de construção da nova linha rosa da Metro do Porto, que ligará a estação da Casa da Música à estação de São Bento e que de certa maneira também irá permitir cozer um bocadinho aqui a cidade nessa matéria. Toda esta estratégia tem sido acompanhada, de certa maneira, e os números ainda ontem foram apresentados, por investimentos muito substanciais na questão do transporte público. Não só na renovação da frota da STCP, a STCP está a fazer um investimento de 37 milhões de euros na renovação da sua frota e ao longo dos próximos anos irá contar com mais 188 novos autocarros, maioritariamente a gás ou elétricos, ou seja, sustentáveis. Portanto, não faz sentido este investimento todo que está a ser feito na mobilidade sustentável não ser acompanhado por parte do município com políticas eficazes de reorganização de todo o sistema, tendo também como objetivo a descarbonização, a sustentabilidade da cidade,
e todas essas questões que estão inerentes a todos estes investimentos. Obviamente que nós, aquilo que fizemos há bocadinho, ouvimos todos de funicular, foi o last mile, e relativamente ao last mile nós temos ainda algum trabalho a fazer, que é potenciar a deslocação da última milha, não é? Porque o transporte público é confortável, é eficaz, mas não nos leva porta a porta. Não vai da minha porta à porta onde eu quero ir, porque isso é algo que não é possível e que não é desejável. Ora bem, o que é que nós temos pensado aqui em termos desta last mile e destes modos suaves, e como é que a partir desta rede nós podemos avançar para outra estratégia de mais pequena dimensão? É da nossa responsabilidade e temos olhado para isto com detalhe, e como nós vimos ali no início naquele slide, a predominância do modo pedonal, que nós acreditamos que seja por razões más, pode vir a ser incentivada por boas razões na cidade. Portanto, toda a manutenção da rede pedonal tem tido por parte do município um cuidado redobrado, nomeadamente mantemos ativa todo o nosso programa de rebaixamento de passeios, portanto, nas questões da acessibilidade, e sempre que, não é, e temos uma intervenção também sistemática na requalificação da rede pedonal, na manutenção dessa rede pedonal. Outro trabalho que temos vindo a fazer, e agora aqui noutra área, e pensando aqui também que as pessoas quando saem do transporte público têm muitas vezes que percorrer outros espaços, tem sido a questão da segurança e nomeadamente da segurança em passadeiras. Eu gosto aqui de recordar este número porque é um número que a mim me diz muito e à minha equipa diz muito, que é o esforço que tem sido feito, que é muitas vezes invisível, na manutenção de condições de segurança ótimas. Em 2017 não houve nenhuma morte por atropelamento numa passadeira na cidade do Porto. Este número é absolutamente histórico, porque consultando os relatórios de sinistralidade da ANSR, não há mais nenhum ano em que tal tenha acontecido. Portanto, nós queremos acreditar que este número não é sorte, que corresponde efetivamente a uma atenção muito, muito sistemática que tem sido dada pelas nossas equipas à questão da segurança rodoviária, nomeadamente da segurança nas passadeiras. A nossa presença na cidade nesta matéria tem-se feito sentir, muitas vezes com críticas, com reclamações, porque as pessoas não entendem porque é que nós colocamos pilaretes, balizas flexíveis, pinos. Eu vou um dia fazer o glossário terminológico dessas questões, mas efetivamente todo esse trabalho que tem sido feito tem produzido resultados na área da segurança rodoviária que eu acho que são, eu não vou dizer que são extraordinários porque não são, acho que temos um longo caminho ainda para fazer, mas pelo menos apontam a que estamos na direção certa e pelo menos temos conseguido travar algumas questões que nos preocupavam e que nos preocupam e que nos devem preocupar a todos muitíssimo, nomeadamente a questão dos atropelamentos. Portanto, a aposta que temos feito nesta questão tem sido constante, é um trabalho que é feito, é muito minucioso, é feito dia a dia, é muito consumidor do nosso tempo, mas está a surtir resultados. Pintamos cada vez mais passadeiras, eu não trouxe aqui os números, mas eles são muito expressivos. Pintamos cada vez mais passadeiras, mantemos a segurança rodoviária como um topo das nossas prioridades e dedicamos-lhe uma grande atenção. E é um trabalho muitas vezes invisível. A criação de zonas 30, zonas de partilha em zonas de escola e zonas residenciais é algo que temos que trabalhar e que temos que conseguir implementar com mais eficácia. Nós lançamos agora recentemente, e está numa fase final do concurso, o concurso para as zonas de acesso automóvel condicionado para a gestão destas zonas.
Portanto, aqui a ideia é começar, nós já temos várias zonas de acesso condicionado, de acesso automóvel condicionado na cidade, mas aqui a ideia é tornar a sua gestão muito mais eficiente, muito mais eficaz. Portanto, ainda não está no ponto em que nós queremos, daí termos lançado este concurso, que estará em breve em fase de adjudicação, para que haja a gestão destas zonas de uma forma mais coerente, como por exemplo a Ribeira, como é a zona das Flores, não é? Como é a zona de Sedufeita, como é a zona de Santa Catarina, que nós queremos salvaguardar o interesse e a acessibilidade e o acesso dos moradores, mas queremos que se transformem em zonas pedonais por excelência e de partilha, mantendo, obviamente, que a acessibilidade a moradores comerciantes como algo que convém privilegiar e ter sempre em mente e não obstaculizar, como de certa forma o sistema hoje, da forma como está montado, não é muito amigável no tratamento das diferenças que temos que ter e da gestão que temos que fazer desse espaço. A requalificação de ciclovias, portanto, nós temos ainda uma rede na cidade relativamente incipiente, mas temos procurado pelo menos requalificá-la e temos um projeto que para nós é assim um projeto não é estruturante, mas é orientador daquilo que poderão vir a ser ligações, que nós não queremos dizer que sejam ligações formalizadas, mas ligações amigáveis à bicicleta entre determinados polos da cidade. E depois um outro tema quente que está a chegar às nossas cidades e que se prende exatamente com a questão da última milha é a questão dos outros modos, nomeadamente das famosas trotinetes que têm invadido a cidade de Lisboa, e eu acho que têm reparado que não têm invadido a cidade do Porto. Isto significa que o município do Porto tem estado a fazer um bom trabalho nesta matéria. E o bom trabalho que estamos a fazer nesta matéria é, de certa maneira, trazê-los à conversa connosco e dizer, sim senhora, estes sistemas sim, mas com regulação. Portanto, estamos, de certa maneira, a trabalhar com esses novos operadores e com esses novos sistemas que estão a aparecer na cidade, para que de repente o Porto não acorde como acordou Lisboa, inundada de trotinetes em cima dos passeios, mas possa usufruir desse sistema que também consideramos relevante e complementar de uma forma regulada e estruturada. Portanto, em breve teremos novidades sobre este assunto através da proposta de regulamentação, da criação de um regulamento que traga estes sistemas diversificados que vão surgindo na cidade, que os traga para a cidade, mas de uma forma regulada. Eu gostaria aqui de recordar a questão da regulação do transporte turístico. Nós fomos o primeiro município do país a ter um regulamento para o transporte turístico regular, aquilo que nós chamamos os oponopofs ou os tuk-tuks. Portanto, e aprendemos muito com esse regulamento. Algo que parecia impossível e que nos demorou 2 anos a construir e a negociar e parecia absolutamente impossível, tornou-se num dos nossos regulamentos mais acarinhados e mais eficazes, e hoje em dia não constitui qualquer problema, quer para o município, quer para os operadores, que veem no regulamento um benefício hoje em dia, e obviamente o município também vê. Portanto, temos essa atividade profundamente regulada, bem estruturada e bem regulada. Obviamente que aprendemos muito com esse processo e estamos em condições agora de o aplicar a outros modos de transporte e a outras soluções que se nos apresentem na cidade de forma sistematizada, regulada, pensada e que seja possível a cidade adaptar-se e trazer estas novas modos de transporte para a cidade. Ainda nas ligações mecanizadas, um outro projeto pelo qual nós temos um grande carinho, isto fazia parte também do nosso manifesto, é o das ligações mecanizadas cota alta ou cota baixa. Nós sentimos, e todos vocês também, que para promover os modos pedonais e para promover um bocadinho mais as deslocações a pé,
também temos que dar outras condições às pessoas. O Porto não é uma cidade com uma orografia fácil, não é uma cidade com muitos pontos de ligação cota baixa, cota alta, excetuando aqui o funicular dos Guindais, pelo que desenhamos um programa e um projeto também sujeito a um concurso público internacional para criarmos alguns eixos de ligação. Ali naquela imagem vemos aquilo que será a ligação mecanizada nas escadas de Miragaia, um concurso que infelizmente já foi lançado, ficou deserto, mas será relançado agora outra vez e queremos acreditar que agora iremos ter propostas para análise e que depois passará a uma segunda fase com a criação de uma ligação vertical no Palácio de Cristal, que vai ligar a rua de Dom Pedro V aos Jardins do Palácio de Cristal, e depois uma terceira fase que ligará o Jardim das Virtudes à calçada, ao Jardim das Virtudes, não é? Fará aquela ligação entre os Jardins das Virtudes e a zona pedonal das Virtudes. Portanto, este será também um projeto que nós acreditamos que irá alterar profundamente a forma como as pessoas vivem a cidade, se deslocam na cidade e a possibilidade que teremos a partir daqui de criar outros percursos e outras possibilidades de termos ligações mais francas. Chegando ao transporte individual, não é? E last but not least, obviamente que nós também temos que falar nele e trabalhar muito nesta questão do transporte individual. Lá está o que é que nós temos feito nesta matéria, lá está as medidas indutoras de sinistralidade, já falamos aqui, a criação da ZAC, esta criação das zonas de acesso automóvel condicionado, que acreditamos que ainda este ano poderemos implementar o novo sistema de gestão e expandir, porque a partir deste modelo de gestão será muito mais fácil para o município expandir estas zonas. A criação dos arruamentos de partilha e outro projeto que nós temos como um dos projetos que nos tem sido também mais querido, que tem sido a criação das chamadas as zonas escolares, aquilo que muitas escolas já dizem, ponha-me aí as bolinhas azuis. Ali o Sr. Vereador Fernando Paulo não me deixa mentir, eu acho que ele é o principal embaixador desta nossa medida junto da comunidade escolar e nós já temos neste momento muitas escolas a pedirem-nos, ponha-nos aí essas bolinhas azuis. Este projeto é um projeto muito interessante que começou como um desafio muito grande, que era, nós tínhamos um problema muito complicado na rua Carlos Malheiro Dias, era uma escola privada, é um ponto fundamental de entrada na cidade do Porto, tinha um corredor-bus, tinha transporte público e simplesmente não se circulava no período em que a escola abria de manhã e não se circulava ao fim da tarde, quando se ia buscar as crianças. Portanto, não era fácil, não foi fácil para a nossa equipa adaptar-se a esta realidade, mas nós decidimos que há espaço que tem que ser reservado também para esta função, que o espaço que existe pode ser trabalhado, pode ser diminuído e pode ser adaptado para cumprir diferentes funções e que não pode ser tudo só para os automóveis, nós também temos que salvaguardar aqui os interesses de outras comunidades. Portanto, o projeto de criação de zonas escolares começou nesta zona foi um absoluto extraordinário sucesso, nós resolvemos não sei quantos problemas com as bolinhas azuis, a segurança das crianças a entrar na escola, que essa é primordial, a fluidez de tráfego que também continua a existir sem grande problema e conseguimos no mesmo espaço pensar aquela zona de forma a que ela toda funcionasse e hoje em dia não é um problema. Já replicamos esta solução junto ao Fontes Pereira de Melo e à Clara de Rezende, duas escolas públicas também com uma comunidade escolar muitíssimo significativa e muito vasta, onde também este projeto foi implementado com sucesso.
e vamos progredindo, e é algo que hoje em dia já o Sr. Vereador Fernando Paulo não nos deixa sequer abrandar, e é algo que nós não queremos abrandar porque sabemos que esta medida pode ser implementada e deve ser implementada junto da comunidade escolar. Não quer isto dizer que estejamos aqui a privilegiar o carro em detrimento de outros modos de transporte, mas é algo que nos preocupa e é algo que temos que acautelar. E é o projeto típico como com pouco se faz muito. Este projeto são bolinhas azuis no chão, não é mais nada. E as bolinhas azuis foram ali inventadas pelo nosso diretor municipal. Portanto, isto não é nada de extravagante. São estes nossos pequenos projetos que muitas vezes vão aparecendo na cidade, não são extraordinariamente visíveis, mas para as comunidades locais, para quem utiliza, fazem toda a diferença no seu dia-a-dia e na forma como se sentem confortáveis na cidade. E isso para nós é que é mais relevante. Temos a grande questão da concessão do estacionamento à superfície, que para nós também tem sido uma medida absolutamente estruturante e fundamental na gestão que fazemos do transporte individual. Eu penso que, como toda a gente sabe, a cidade do Porto conseguiu, em 2016, ter uma concessão de uma zona já central, era a zona que já estava taxada. Quando nós chegamos à Câmara, estou ali a olhar de lado para o Sr. Comandante da Polícia Municipal, quando nós chegamos à Câmara em 2013, a taxa de ocupação financeira que nós tínhamos rondava os 9%. Neste momento a concessão entrou em vigor, foi concessionada toda a área que já estava taxada e obviamente procedeu-se a alguma expansão no centro da cidade. Hoje em dia podemos dizer que a concessão do estacionamento funciona, temos uma taxa de ocupação financeira que ronda os 40%, há lugares disponíveis, os moradores e fundamentalmente os moradores tem uma avança com um preço absolutamente simbólico. De 200 moradores avançados que nós tínhamos em 2013, passamos para 3.000. Portanto, é uma medida que eu acho que está a produzir os efeitos desejados. E os efeitos desejados é rotação, lugares disponíveis, desincentivo ao uso do automóvel para trajetos que não façam sentido, como o casa-trabalho, e eu depois estaciono o carro durante o dia todo à porta do emprego e depois no fim do dia levo embora, não é? Portanto, achamos que está a produzir os efeitos desejados e tem sido para nós algo que está a funcionar bem. A política dos parques de estacionamento entronca muito nestas questões do estacionamento à superfície. Nós, de certa maneira, tínhamos a situação um bocadinho invertida em 2013. Paulatinamente temos conseguido infletir esta estratégia, invertida no sentido em que os parques de estacionamento eram mais baratos do que estacionar na rua, muitas vezes. Portanto, nós estamos a conseguir, de certa maneira, infletir esta estratégia. E como é que a estamos a fazer? Revisitamos o nosso regulamento de parques municipais, obviamente baixamos os preços, procuramos equilibrar o preço da rua com o preço dos parques municipais e fizemos uma outra coisa, que foi, à medida que a concessão dos parques de estacionamento vai caindo, e aconteceu o ano passado que terminou o prazo de 2 concessões de parques de estacionamento, elas passaram para o município, passando também a estar mais lugares e mais parques disponibilizados com essa política tarifária de efetivamente privilegiar o tempo de duração, de longa duração, debaixo de terra, deixando a superfície livre para a rotação e para o estacionamento de curta duração. Tem sido essa a estratégia que estamos seguindo, sabendo nós, obviamente, que a rede de parques municipais está bem consolidada no centro da cidade, mas temos que pensar numa rede de parques municipais periférica, razão pela qual estamos já a trabalhar em 2 parques municipais subterrâneos, a construir em zonas mais
periféricas ao centro, fundamentalmente Avis e Cadouços, para que esses concursos sejam interessantes e que efetivamente a estratégia, começa aqui a abordar estes temas, a estratégia seja conseguida. Obviamente que eu tenho que taxar à superfície para ter capacidade de construir esses parques e de ter essa rede de parques mais periférica consolidada. Temos ainda no transporte individual o projeto de alargamento substancial da rede de postos de carregamento elétrico. Como vocês não sei se sabem, mas nós ainda estamos na fase piloto do projeto da MOBIE. Vamos passar agora para uma fase diferente, em que os municípios liderarão mais este projeto. Portanto, nós estamos já a refletir como é que vamos expandir esta rede e as medidas de apoio à utilização de motociclos, que mais uma vez a cidade do Porto foi pioneira, em 2014, 2015, em abrir os corredores bus aos motociclos. Hoje, a cidade do Porto, todos os corredores bus estão abertos aos motociclos, uma medida que começamos a implementar gradualmente, mas que rapidamente chegamos à conclusão. Nós tínhamos previsto 4 fases de implementação, algo mais faseado, mas ao fim da segunda chegamos à conclusão que estava a correr tão bem que não havia necessidade de sermos tão cautelosos na implementação de medidas e avançamos para a abertura desta medida a todos os corredores bus, privilegiando sempre o motociclo como um modo mais sustentável de acesso à cidade, nomeadamente, dando gratuitidade a todas as motas nos parques de estacionamento municipais, assim como damos também às bicicletas, com certeza. Portanto, resumindo, eu acho que já falei demais e já fui muito extensa, mas resumindo, esta é que tem sido a nossa estratégia: mais transporte público, com uma rede mais consolidada, mais confortável, mais modos suaves, e quando eu falo em modos suaves, falo do pedonal, da última milha, das trotinetas, das bicicletas e de tudo o resto, mais partilha, mais modos partilhados, mais intermodalidade, mais um bocadinho de tudo, fazermos a junção de tudo, menos veículos individuais, menos automóveis parados na rua, mais segurança, obviamente, mais mobilidade, mais sustentabilidade, mais espaço público e mais qualidade de vida, que é aquilo que acho que todos nós queremos para a nossa cidade e para os nossos municípios, que basicamente é por eles que estamos aqui.